Uli vai contar para a gente um pouquinho sobre os arquétipos. Vamos lá, eu vou tentar fazer em 20 minutos para a gente não ficar aqui muito tempo, né, na teoria. É lógico que eu não vou estressar até o final, até onde a gente pode ir com essa metodologia e com a história dos arquétipos, porque dá pano para manga, tá? Isso, para vocês terem uma ideia, isso dá uma reunião de 4, 5 horas tranquilamente, né? Então, só para a gente entender, o que é arquétipo, né? No sentido morfológico, né? Arquém, no grego, é original. Typos, padrão. Então, nós estamos falando do padrão original de comportamento das pessoas, a gente está falando do gabarito das pessoas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala aquela pessoa, nossa, aquela pessoa é super inteligente, é um sábio, é calma, ou então a gente fala, pô, aquele cara é um piadista, né? Então, a gente está se referindo a um comportamento que é um comportamento de base, que a pessoa espelha, queira ela ou não, que está lá no inconsciente dela e ela joga para a comunidade isso, né? Então, quando a gente fala de arquétipo, a gente está falando da imagem que a gente tem, a imagem de fundo, né? Que permite a gente entender, bom, se aquele cara é um cara piadista, ele vai tirar sarro de alguma coisa, ele vai fazer uma piada naquele momento. Então, você meio que prediz as motivações dele, né? E a gente usa isso para a gente predizer o que a marca tem para fazer. Eu vou entrar nisso, mas antes eu vou fazer uma brincadeira com vocês, que é um negócio super gostoso de fazer. Queria que vocês pegassem papel e caneta para vocês descobrirem como é que as pessoas veem vocês, como é que as pessoas veem o arquétipo de vocês. Quando elas olham para você, elas veem que tipo de motivação humana, que tipo de pessoa, uma pessoa piadista, uma pessoa mais nobre, uma pessoa Vai dar merda, hein? líder, né? Vai dar merda, vai dar merda. Eu sei que vai dar merda, mas vamos fazer, mesmo assim vamos fazer. Então vamos lá, ó. A gente vai brincar aqui com vocês, então eu vou pedir para vocês escreverem no papel. Eu vou fazer 3 perguntas individuais para vocês, tá? Só para vocês, não precisa falar para ninguém. É íntimo e pessoal. A primeira pergunta é assim, ó. Em família, com os amigos próximos, até no trabalho, com o colega do lado, com o colega que você fala o tempo todo, que você faz o Zoom de 5 em 5 minutos, né? A relação com essas pessoas que estão mais próximas de você, elas são super diretas e objetivas, você fala, mesmo que doa, qualquer coisa, né? Você não tem papas na língua, você fala rápido, você fala o que de repente está te incomodando, ou você é mais sutil, mais suave, né? Você vai arredonda as palavras, como é que você é? Então, anota aí. Se você é direto e objetivo, põe direto e objetivo. Ou se você é sutil e suave, põe sutil e suave. Pergunta 2. Agora vamos ampliar um pouquinho as relações, tá? Com a sociedade e com a comunidade em geral. Vamos imaginar uma sala de aula, por exemplo, que você não fala com todo mundo, né? A tua relação com essas pessoas desses grupos, né? Ela é mais para dentro, introvertida, ou ela é mais extrovertida? Você é brincalhão, ou você fala, você não tem vergonha, né? Você é mais para dentro ou para fora? Então, anota aí embaixo da resposta anterior. Introvertido, extrovertido. Anota aí. 3, pergunta 3. Aí, ó, eu vou pedir para vocês não terem juízo de valor, tá? Vocês estão respondendo e fazendo perguntas individuais, é para vocês. Você com você mesmo, né? Como é que você se julga? Mais individualista, egoísta ou mais coletivo? Vou explicar. Quando tem uma situação qualquer, você eventualmente corre para ficar com o teu pedaço, ou você fica pensando, não, deixa eu botar outro
antes de mim, né? Eu não vou ser individualista nesse momento, né? Como é que você é? Você realmente é mais, sou eu e eu mesmo. E não tem problema, pode ser você e você mesmo. Você pode ser egóico, inclusive. Você pode ser egoísta, não tem problema, mas é para você, tá? Interrompendo o Uli aqui. Como é você na fila da vacina? É isso que ele está perguntando. Na fila da vacina, como é você? Vou eu lá, Ou na fila do caguei, bolo da não Santa quero Clara. Tinha saber dos gente que outros. entrava 2 vezes na fila do bolo antes de Não, todo mundo. Isso. mas Olha, aí que eu digo julgamento de valor. Aí ninguém vai botar o individual. Não, não é isso que ele está Ninguém vai falando. Não é isso que ele está votar. falando. Não, gente, aí tá Não, zoando. esquece. Pode ser individualista, pode ser egoísta, não tem problema não. Como é que você é? Seja sincero, tá? Senão não vai encaixar aqui. Então, você anotou, você deve ter anotado aí na frente 3 linhazinhas que são as respostas dessas perguntas, tá? Agora, veja no 1, 2, 3 ou 4, qual que é o conjunto de respostas que você deu. Onde é que você está? Está no 1, está no 2, está no 3 ou está no 4? Procura aí. Se você respondeu dessas 3 perguntas e não está em nenhum deles, a gente já vai dar um jeito nisso. Mas veja onde vocês estão. Ufa. Na 1, na 2, na 3 ou na 4? Eu achei que você fosse falar. Se você não tem nenhum desses, vou dar meu telefone, a gente faz umas sessões aqui para vocês se entenderem. Eu já fiquei muito preocupado. Eu não estou em nenhum. nem eu, já estava desesperada. Eu também. Calma. Não tem problema. Falou, Então, vocês vão fazer o seguinte... Diferentão. Falou os diferentão. Mas, então, se você já identificou, guarda o seu número, ok? Se você ainda não identificou, qual dessas frases você mais se identifica? Minha prioridade é ajudar a disciplinar e organizar o mundo que a gente vive. Minha prioridade é viver em grupo e encontrar os meus iguais para viver bem. Meu objetivo de vida é deixar um legado, ser o primeiro, né, por tudo aquilo que eu farei ao longo da vida. Ou eu tenho como prioridade de vida meu desenvolvimento e crescimento pessoal? Onde vocês mais se encaixam? Né? O que vem primeiro? É legal porque quando você já marcou o número, se você já conseguiu resolver num número, a frase só serve para confirmar. Você fala assim, caraca, é isso mesmo. Para confirmar, é isso mesmo, exatamente. Tá? Então, procura a frase e correlaciona a frase com o número. Então, ok? Já fizeram? Vamos lá, senão eu já estou em 8 minutos da minha... Falta 12 só para terminar a minha palestrinha aqui. Então, vamos lá. Segura o número aí. Veja que número vocês estão. Tá? 1, 2, 3 ou 4. Foquem no número que vocês anotaram. Tá? E eu vou colocar 3 frases para cada um desses números. Escolham para cada um desses números, né? Se você está no número 1, escolha uma das frases abaixo. Se você está no 2, uma das 3 frases. 3, uma das 3 frases. E 4, uma das 3 frases. Ok? Agora eu vou mostrar qual que é o arquétipo fundamental que as pessoas olham para você e falam, essa pessoa é assim, é assado, né? Vamos lá. Tá? Então, tem muita gente que é o soberano, que é o prestativo, que é o explorador, que é o inocente. Tá? Então, essa brincadeira é mesmo uma brincadeira aqui, né? Não é... Dá para ser mais profundo nisso, dá para fazer o arquétipo pessoal, sim. Né? Aqui eu estou só arranhando a superfície, tá? Dá para brincar disso, né? Então, guardem aí. Especialmente quem foi o sedutor, né? Já sabe que as pessoas vão ver você assim, o inocente, o explorador, enfim. Esses são arquétipos possíveis, tá? Então, vamos fazer a introdução dos arquétipos como ferramentas de marca, tá? De onde surgiu esse conceito, tá? Lá atrás, um tal de Gustav Carl Jung,
O Jung, ele era discípulo do Freud. E o Freud disse assim para ele: eu não quero que você venha com essa teoria para dentro da minha terapia psicanalítica. Qual que era a teoria dele? O Jung dizia assim: quando você fala rei, todo mundo tem o rei na cabeça. E imagina um rei. Esse imaginário, né, é um imaginário que pode ser um imaginário coletivo. É uma memória coletiva. Então, o inconsciente coletivo surge a partir dessa metodologia do Jung, que é o que ele chama de motivações. Quer dizer, dentro da gente tem uma ideia, por exemplo, se eu falar para vocês, mãe, né? Todo mundo tem uma diferente, mas todo mundo tem aquela ideia de mãe. Essa ideia de mãe é o inconsciente coletivo. É a ideia arquetípica, ok? Então, diante disso, trabalhando com isso, né? Se todo mundo tem uma ideia arquetípica, a gente pode brincar com isso, a gente pode trabalhar com isso, né? E foi em 49 que o Joseph Campbell, que era um teórico da comunicação e da semiótica, ele fazia teologia comparada. E ele brincava muito com a coisa dos heróis das diferentes religiões. E ele escreve o livro The Hero with a Thousand Faces, que todo mundo tem nas suas religiões e nas suas crenças, né, nos seus mitos, um herói. Todos fazem parte do mesmo inconsciente coletivo, mas os heróis são diferentes. Cada um tem um. E deste livro foi que, por exemplo, Hollywood começou a beber, porque a história do herói, desse herói do inconsciente coletivo, para todo mundo é a mesma. Então, quando você pensa no herói, o herói lá está quietinho, dentro de casa, aí acontece alguma coisa, ele vai ver o que é, ele fala, isso não pode ficar assim, eu vou consertar essa história, eu sou o herói, eu preciso consertar essa história. Aí ele vai para a jornada dele, conserta a história, ele é derrotado durante a jornada dele, ele se reergue, ele consegue lutar contra o mal e ele volta para casa. Isso que eu falei para vocês, que é uma jornada arquetípica do herói, que todo mundo tem na cabeça, é uma história inconsciente, que todos nós temos. Essa história inconsciente foi usada por Hollywood. Se você olhar Star Wars, se você olhar quaisquer filmes de herói e qualquer filme de Hollywood, ele é todo baseado na jornada do herói, né? Ou a mocinha ou o mocinho que sai para ver e para batalhar e recebe porrada e volta para casa com aprendizado, aí ela volta uma pessoa melhor. Isso tudo é a jornada do herói. E aí foi a partir daí que começou a se disseminar essa questão do inconsciente coletivo popularmente. Quando foi em 2001, a Margaret Mark e a Carol Pearson, que são duas psicanalistas, uma psicóloga, outra psicanalista, elas brincaram com o inconsciente coletivo, trazendo outros arquétipos, não só o herói, mas elas começaram a descrever vários arquétipos que nós todos temos nas nossas cabeças. Por exemplo, se eu falar para vocês do rei, vocês sabem do que eu estou falando, de um rei, de um magnânimo, né? de um soberano. Se eu falar para você do sedutor, vocês sabem do que eu estou falando, né? Cada um tem um na cabeça, mas vocês sabem a motivação do sedutor, né? E aí elas começaram a usar esses outros arquétipos para regrar comportamentos, para dizer, olha, a gente pode prever comportamentos a partir dos arquétipos que eles estão lastreados, né? E em 2015, é lançado um outro livro, que é um toolkit especificamente
aumentando o número de arquétipos de 12, que era o livro anterior, para 60, né? E fazendo disso uma grande metodologia. Em 2001, eu particularmente peguei esse livro, traduzi o livro todo para o português e tropicalizei o livro para uso com comportamentos de marca, né? Coisa que foi feita em 2015 e ampliada para 60 arquétipos em 2015, tá? Então, na teoria, como é que é o processo, né? Para que serve o arquétipo para as marcas, né? As marcas hoje, vocês sabem que é uma soma de ofertas funcionais, ofertas emocionais e ofertas relacionais, né? Quer dizer, hoje as marcas que não se relacionam são marcas que estão fadadas a morrer. Está aí a plataforma de mídia social, né? As plataformas de mídia social que querem uma resposta das marcas, né? Quando eu às vezes escrevo lá no Twitter, Enel, você cortou minha luz e eu paguei a luz. Eu quero uma resposta da Enel pelo Twitter, por exemplo, né? Então, hoje, uma marca é quase que uma pessoa, né? E quando você agrega, nos últimos 10 anos, isso se acentuou boçalmente, né? Quando você agrega o atributo relacional, você está dizendo que uma marca é quase como que uma pessoa, né? E por que os arquétipos fazem toda a diferença quando a gente vai falar de uma marca? Porque uma marca hoje dialoga, ela tem voz, ela tem uma atitude, ela tem uma abordagem, ela tem um comportamento, ela tem um ponto de vista sobre determinadas coisas. Ou seja, a gente, né, pensam vocês como consumidores, quando estão, sei lá, vendo o Instagram de qualquer marca do Netflix ou o Twitter do Netflix, você espera que aquela persona do Netflix te dê alguns estímulos que você já espera, que é um estímulo arquetípico. Por que ele é arquetípico? Porque ele tem um território que limita a sua atuação e a sua voz. E por que limita? Para que ele construa uma identidade. Então, a gente que está fazendo os valores da marca, né? A gente que está lidando com aquela marca, a gente quer que as pessoas que estão vendo as plataformas de mídia social, a nossa campanha, os nossos PR stunts nas ruas, né? A nossa experiência social que a gente está filmando ali, tudo isso tem que estar dentro de um grande território para que a gente construa ao longo dos anos, ao longo dos meses e anos, construir na cabeça de quem vê a marca uma pessoa. Então, por exemplo, quando a gente vê Netflix, a gente vê um piadista, né? Ele brinca com ele mesmo, ele é ousado o suficiente para brincar com a chegada do Disney Plus, ele fala que às vezes ele está caro, né? Ele fala que streaming é caro mesmo, ele brinca, né? Então, veja, se o cliente está investindo dinheiro em comunicação, se você der estímulos diferentes a cada comunicação que você fizer, você vai estar destruindo ou subtraindo o valor dessa marca. Se você der estímulos iguais, você vai estar somando valor para essa marca. Então, para que serve os arquétipos, especialmente no mundo da comunicação de hoje? Para você, ao longo dos meses, ao longo dos anos, ir construindo valor. E construindo o mesmo valor a cada estímulo de comunicação. É a tal da coerência. Então, é um diálogo que me leva a uma coerência de marca. Tá? Então, é para isso que a gente usa os arquétipos. E aí os arquétipos eles se enquadram nesses territórios, tá? E são os territórios junguianos, que são os territórios da motivação humana. Para Jung, nós temos 4 grandes territórios de motivação. Quando a gente é pequenininho, a gente quer controle. A gente quer uma mãe que diga não. A gente quer um pai que diga o que fazer. A gente quer segurança.
a gente quer o conforto de uma criança, né? Até os 12 anos, você está lá nesse território de estímulos, né, e de motivações que tem a ver com controle. Quando a gente fala para as marcas, né, e opa, já acabou, eu já tinha que acabar meu bate-papo com vocês aqui, mas vou ficar um pouquinho mais, tá? Vai com calma. Quando a gente sai do controle, a gente lá com 12, 13 anos, a gente quer pertencimento. E a gente vê, né? Os pré-adolescentes querem a sua turma, né? Querem sair ali na garagem do prédio para ficar com a meninada, no bairro, vão às festinhas. Todo mundo quer, de fato, estar com com os seus iguais, tá? Até os 27 anos, a gente é mais ou menos assim. Depois dos 27 anos, a gente quer ser o fodão. Eu sou o fodão da freguesia do Ó, né? Eu sou o fodão do Leblon. Sou eu aqui, né? Eu que quero, eu que preciso ser o número 1, né? E eu quero ter essa alegria de conquistar, né? Um desejo de não ter limites, de ir adiante, de ser o primeiro, de ser o mais esperto, né? Isso vai dos 27 aos 42, 43, 44 anos. E a partir daí, no envelhecimento, a gente encontra a felicidade sendo a gente mesmo, na individuação. Então, o Jung diz que são alguns territórios de motivação humana que a gente se agarra em determinados períodos da vida. Para as marcas, e você vê que depois da individuação, a gente, quando está bem velhinho, a gente quer controle de novo. A gente quer ficar quietinho em casa, no conforto, ter a segurança dos filhos e dos amigos, tá? Então, esse é um ciclo, né? É um ciclo que todos nós passamos, né? E cada território, cada quadrante que a gente tem aqui, diz respeito a um território de marca. Então, por exemplo, quando uma marca nasce e ela tem um comportamento, a gente espera o mesmo comportamento dessa marca do início ao fim, né? A gente não espera que uma hora ela te dê controle, outra hora ela te dê liderança. Então, por exemplo, eu vou explicar para vocês. Quando você olha para Bradesco, por exemplo, né? Tudo que o Bradesco faz é para gerar esse estímulo de controle, de confiança, de seguro, tá? Tudo que é seguro, né? Tudo que eu tenho certeza que meu dinheiro está guardado lá, né? Então, as frases do Bradesco, a comunicação do Bradesco, as atitudes de PR, as mídias sociais, vocês podem ver, vocês podem analisar. Se vocês fizerem uma engenharia reversa, vocês vão ver que no primário, ela quer dizer, aqui tem controle, hein? Aqui você vai ficar tranquilo que você não vai perder seu dinheiro, né? O Google, por exemplo, o Google, ele tem a pretensão de organizar toda a informação do mundo. Você quer controle? Você quer disciplina? Google me. Não é assim? Então, tudo que o Google faz, ele faz os webinars, ele faz, ele é meio que, ele regra a diversidade, ele diz o que é racismo, né? Então, se você olhar as atitudes do Google, tem muito com essa coisa de controle. Vamos para o outro território do pertencimento, que eu brinquei com vocês, né? O Netflix, por exemplo. Ele faz piadas porque ele quer fazer grupos, ele quer amalgamar pessoas, ele quer juntar, congregar, né? O TikTok é puramente grupal, né? Häagen-Dazs é você seduzir o outro, né? É você ter o outro como aliado, né? Então, todas as atitudes que a marca tem no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, etc., etc., tem que levar a um senso de pertencimento, para que você vá construindo, como eu falei ali atrás, você vá construindo o que a gente chama de valor de marca ou equity de marca. Por exemplo, liderança, né? Eu não vou pegar a Nike porque é batido, mas vamos pegar a HBO.
todos os seriados que a HBO faz são seriados que você fala, puta, não é possível que os caras fizeram isso. Game of Thrones, né? E todos os outros que vieram depois, né? Os primeiros explicitamente que falam de sexo na adolescência, né? Enfim, a HBO ela vem para romper o padrão, ela quer ser a primeira a fazer as coisas, né? E por último, naquele lado da individuação, a gente tem Disney, por exemplo, né? Que é um território de plenitude, a plenitude de você com você mesmo, né? A Amazon, quando você compra alguma coisa na Amazon, é uma satisfação solitária, individual. Você tem a abertura da caixa, você vê a caixa vindo para você, você pode traquear onde ela está, você fica com aquela ansiedade de encontrar a sua autofelicidade, né? A sua própria felicidade, né? Então, dentro desses quadrantes, a gente tem vários arquétipos. Então, quando eu falo, por exemplo, de Disney, eu estou falando do inocente. Quando eu falo, por exemplo, de rebelde, eu estou falando de HBO. Quando eu falo do piadista, eu falo de Netflix. Fale. Alguém não? Não, já tem perguntas e respostas aqui. Então, é isso, né? Para que servem os arquétipos? Para ser um guia, um gabarito, um orientador, um grande varal que a gente vai pendurar as atividades, os discursos, as narrativas, os comportamentos da marca, para, ao longo do tempo, o cliente que investiu dinheiro nessa marca some as experiências e tenha claríssimo na cabeça do seu usuário quem é a persona Netflix, a persona Google, a persona Tokyo Marine, a persona Sony, a persona BASF Agro, Outback, por aí vai. É para otimização, né, e reconhecimento da persona que a marca é.